Hoje você vai aprender nessa aula como fazer uma integração muito bacana entre matemática, geometria analítica, usando conhecimento somente do ensino médio, sem absolutamente nada de ensino superior e ciência da computação, ou seja, desenvolvimento de programas. Vocês vão, cara, vocês vão adorar. Eu tô falando sério. Vamos lá, ó. Qual que é o nosso problema aqui? Vamos supor que você esteja desenvolvendo algo similar ao Spotify. E aí você faz lá um botão de play para as músicas, que nada mais é do que um triângulo como esse aqui. E aí, olha que interessante. Se você tiver no computador, você vai estar sempre conseguindo ver quais são as coordenadas x e y do mouse do cidadão. Porque no computador, a tela do seu programa, ela não é nada mais nada menos do que um canvas. Canvas seria uma representação 2D em que eu tenho todos os pontos aqui dentro sendo correspondidos a coordenadas em pixels, beleza? E aí, qual que é o problema? Como que eu sei se o usuário clicou dentro de um determinado botão que tem uma forma triangular? Tá bom, esse é realmente um problemaço. O que a gente faz para sair dessa enrascada aqui? Eu vou pausa essa aula aqui, tenta por você mesmo pensar uma solução, porque isso é fundamental. Se o cara, vamos supor, ele clica num botão de play de uma determinada música, vamos supor que tá tocando We Are The Champions, ele quer que toque We Are The Champions na realidade. E ele vai e ele clica no botão de play. Como que eu tenho certeza que ele clicou ali naquele botão e não clicou em outra música? Pois é isso que a gente vai ver aqui, como que a matemática pode nos ajudar e fornecer uma solução 100% precisa, uma solução 100% exata. Vamos que vamos. Então a gente tem esse problema. Vamos lá agora para alguns fundamentos matemáticos que a gente precisa ter para poder entender o que está rolando aqui. Ó. Um triângulo nada mais nada menos do que uma forma geométrica em que eu ligo três linhas, né, três semi-retas, com coordenadas x1, y1, x2, y2, x3, y3. Se o cara está clicando dentro do triângulo, eu vou ter um determinado ponto com coordenadas x, y, que vai estar dentro da superfície da área desse meu triângulo. Faz sentido aí? Fez sentido? Concorda? Isso aqui pode estar em qualquer lugar. Esse botão, esse clique pode ter sido aqui, esse clique pode ter sido aqui, aqui, tanto faz. E aí, o que acontece? Olha que coisa interessante. Você concorda comigo que eu consigo calcular essa área aqui, ó? Existe uma fórmula na geometria analítica, usando determinantes, usando alguns conhecimentos básicos de matrizes, eu consigo calcular, dadas as três coordenadas do meu triângulo, x1, y1, x2, y2, x3, y3, a sua área. Tá bom, beleza. Mas o que é importante aqui? Quando eu tiver com um determinado ponto aqui dentro do triângulo, e agora que essa parte realmente importante e crucial, você concorda comigo que eu vou conseguir dividir esse bendito desse triângulo em três outros triângulos menores? No caso aqui, eu coloquei o ponto, e aí eu consegui subdividir nessa primeira área, nessa segunda área e nessa terceira área. Quando eu efetuar a soma das três áreas, eu tenho que voltar ao valor original da minha área total que eu tinha antes. Fez sentido? Pois é, espero que tenha feito, porque isso aqui é muito importante. Então, olha que interessante. Se o meu ponto não tivesse dentro do meu triângulo, mas sim fora, ou seja, em algum lugar mais ou menos aqui, quando eu traçasse a ligação entre o ponto e os vértices aqui do triângulo, olha o que coisa que ia acontecer. Ia surgir uma nova área, de fato, ligando aqui aos três vértices, só que é uma área que é maior do que a área do triângulo original. Então, o que acontece? Se eu tiver um ponto que está dentro do triângulo, a soma da área 1 com a área 2 com a área 3, ela precisa resultar para mim na minha área total. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A gente já entendeu, essa é a nossa condição. Só que agora a pergunta é, como que eu calculo a área total, área 1, área 2 e área 3? Vamos fazer isso de maneira genérica. Ou seja, o que significa fazer algo de maneira genérica? A gente vai pensar abstraindo completamente, utilizando a álgebra, para depois a gente aplicar em alguns casos particulares. Vamos supor um triângulo qualquer, com coordenadas x1, y1, x2, y2, x3, y3. Se eu quiser calcular a área dele, a área desse triângulo é simplesmente o módulo do determinante dividido por 2. E qual é esse determinante que eu chamei de D aqui? É esse daqui, ó. É o determinante dessa matriz. x1, y1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Quando eu fizer esse determinante, eu vou calcular a área de um triângulo qualquer. E por que isso é importante? Porque aqui em cima, você concorda comigo que eu vou ter que calcular a área de três triângulos diferentes,
são esses triângulos menores, e a área total do meu triângulo, então eu vou ter que fazer isso 4 vezes, beleza? Só que se eu souber como que faz isso de maneira genérica para qualquer triângulo, eu posso aplicar facilmente isso aqui nessas 4 vezes, tá bom? Então vamos lá, olha que coisa interessante. Aqui, o que que eu vou ter que fazer? Eu tenho que saber calcular área total, área 1, área 2 e área 3. De maneira genérica, é só pegar esse determinante e dividir por 2. Só que como eu calculo esse determinante? E agora que entra a parte bacana. Ó. Esse determinante, eu vou fazer a cópia dele aqui, ó, para a gente não perder muito tempo. Fazer a cópia e vou colá-lo. Para eu calcular um determinante 3 por 3, pela regra de Sarros, eu vou repetir essas duas primeiras colunas. Então, eu vou pegar essas duas primeiras colunas e vou repeti-las aqui fora do determinante. Beleza, estou repetindo as 3 colunas fora do determinante. Inclusive, se vocês quiserem a demonstração dessa regra, podem pedir aí que eu faço para vocês, beleza? Então, olha que coisa interessante. Como que eu calculo agora? Agora eu vou ter que fazer a multiplicação dessas linhas aqui e somá-las. Vamos lá, então. Eu vou ter x1 multiplicado com y2 vezes 1, que vai dar x1 vezes y2 mesmo. Somado com y1 vezes x3, ou seja, somado com x3 vezes o meu y1. E além disso, eu vou ter que somar com 1 vezes x2 y3. Então, x2 vezes y3. Tá bom. Agora, eu vou subtrair com o quê? Com a soma dessas outras 3 linhas aqui, ó. Dessas outras 3 linhas aqui. E aqui o que eu vou ter? x3 vezes y2 vezes 1, que vai ser simplesmente x3 vezes y2, somado com y3 vezes 1 vezes x1, que vai ser x1 vezes y3, somado novamente com x2 vezes y1 vezes 1, que vai ser simplesmente x2 vezes y1. Eu simplesmente fiz essas multiplicações aqui, beleza? São multiplicações subtraído pela soma dessas outras multiplicações aqui. Poderia fazer por si mesmo, e você ia realmente observar que o resultado bate, o resultado é idêntico. Então, peraí, eu calculo esse determinante aqui. Mas além de calcular esse determinante, eu tenho que pegar esse valor aqui, tirar o módulo dele, tirar o módulo desse valor e dividir por 2, né? Que é o que a gente viu aqui na forma. Então, a gente tendo esse valor aqui ficou muito fácil. A gente só precisa pegar o módulo e dividir tudo isso por 2. Tá bom, beleza. Então, a gente já sabe como que calcula esse determinante aqui. Se a gente fosse aplicar para a área total aqui do meu triângulo, para aquela variávelzinha AT aqui, eu teria exatamente isso aqui, né? Eu teria que pegar, fazer isso daqui, porque é x1, y1, x2, y2, x3, y3, fazer um módulo desse bendito, eu dividi por 2. Então, ó, eu teria isso daqui, opa, deixa eu copiá-lo, teria isso daqui, eu copio, colo aqui, aí eu tenho que tirar o módulo desse determinante dividido por 2. Então tá aqui, ó, para tirar o módulo do determinante, eu simplesmente coloco aqui na frente o módulo e divido tudo isso daqui por 2. Então tá aqui, essa vai ser a área total do meu triângulo. Agora, quando eu quero calcular a área 1, área 2, área 3, eu vou seguir pelo mesmo raciocínio, porque olha que coisa interessante. Como eu vou ter que repetir isso aqui 4 vezes, na programação a gente tem um conceito chamado de funções. Funções são literalmente como se fossem funções matemáticas, né? A gente modela alguma coisa, você entra com alguns valores nela e ela vai te jogar valores para fora, né? Então eu poderia, por exemplo, fazer uma função para calcular de maneira genérica a área de um determinado triângulo, partindo desse princípio aqui, ó. Eu calculo esse determinante, tiro o módulo disso aqui e divido tudo por 2. Ou eu tiro o módulo do determinante dividido por 2, é a mesma coisa, porque módulo de 2 vai dar simplesmente 2, né? Então, isso aqui é o equivalente. Então, eu não preciso fazer para a área 1, área 2 e área 3. Por quê? Porque a área 1, área 2 e área 3 não é nada mais, nada menos que outros triângulos, ó. É esse triângulo aqui, só que aqui a única coisa que muda vai ser a coordenada desse vértice, ó. A coordenada desse vértice que vai mudar. Esse vértice ele é comum aos 3 outros triângulos que eu gerei, só que a coordenada deles simplesmente que muda, tá? Não é mais x1, y1, x2, y2, x3, y3. Aqui eu vou ter que usar esse pxy que eu criei aqui, tá bom? Então, simplesmente isso que a gente vai fazer. E aí, olha que interessante. Quando o meu ponto, ou seja, o meu mouse está dentro de fato do meu botão, eu vou fazer uma comparação. Eu vou verificar se isso aqui é verdadeiro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa minha condição, eu vou copiar ela aqui, para a gente poder fazer o nosso desenho do nosso algoritmo. Beleza? Algoritmo. O que é um algoritmo? Você pode estar se perguntando aí.
Algoritmo não é nada mais, nada menos do que uma sequência lógica de passos. Vou escrever isso aqui para você que nunca ouviu falar, ou até já ouviu falar de um algoritmo, mas não sabe exatamente o que é. Um algoritmo é uma sequência lógica de passos, beleza? E aí, o que acontece? A gente vai criar uma função, e ela é uma função que vai calcular a área do triângulo. Então, ó, eu crio uma função que calcula a área do meu triângulo, e aí eu vou criar também outra função para verificar se o mouse está dentro ou não do nosso triângulo. É isso que eu quero fazer. Então, o que acontece? Eu vou detectar, então o primeiro passo aqui, ó, eu vou detectar a posição, a posição do mouse. Eu vou desenhar, na realidade, o desenho, né, dos triângulos, ele acontece antes, né? Eu vou desenhar os triângulos. Eu vou detectar, depois que eu desenhar os triângulos, a posição do meu mouse. Depois que eu detectar a posição do meu mouse, o que eu irei fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar, ó, eu tenho que checar se está, tenho que checar se está ou não dentro do triângulo. Triângulo sendo aqui um botão nosso qualquer, né? Um botão. Beleza? Então detecte se está dentro do nosso triângulo. E aí, se tiver dentro do nosso triângulo, a gente vai fazer alguma coisa. Se não tiver, a gente vai fazer outra coisa. O nosso algoritmo, de maneira muito simplificada e muito básica, retirando toda a parte puramente computacional da coisa, ele é esse aqui, tá? Eu vou desenhar essa seta aqui para ficar um pouco mais bonito para a gente, tá? Ele é esse daqui, é esse algoritmo que a gente vai precisar desenvolver. E aí, como que a gente vai fazer ele? Agora que vai, depois desses fundamentos matemáticos aqui, a gente vai para a parte do código mesmo, que você vai ver como que a gente aplica isso aqui, como que a gente realmente tira esse determinante dentro da programação. Então, vamos lá, bora para a segunda parte, então, da nossa aulinha. Bom, passada a parte puramente teórica, a parte puramente matemática da coisa, agora a gente vai realmente para a hora do código. A gente vai botar a mão na massa e vai implementar tudo que a gente viu na teoria aqui na prática, beleza? Eu já fiz o código já está bonito aqui. Ele tem, no nosso caso, 120 linhas. E ele é um código muito interessante, porque apesar de ele não fazer nada de útil exatamente para o usuário, eu não coloquei isso aqui num programa que eu estou desenvolvendo, por exemplo, mas obviamente poderia, vocês já vão entender o porquê. É muito legal justamente na hora de aplicar o que a gente aprendeu na teoria, a gente vê como que isso pode ajudar ou não quando a gente está desenvolvendo uma determinada aplicação. Vamos lá, eu vou executar para vocês que eu acho que vai ficar mais didático. Aqui o que está rolando? Ó? Eu tenho dois triângulos, certo? Eu tenho dois triângulos. E aqui eu tenho o terminal, aquela janelona preta que todo mundo tem medo quando abre, né, no computador, um programa que usa ela. E aí, o que é o interessante? Eu quero detectar se quando eu clicar no determinado ponto aqui, ele está dentro ou desse triângulo ou desse outro triângulo. E aí, como que eu vou fazer isso? O código já está ali, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas o que é interessante é que depois que eu fizer isso, ele vai mudar a cor, inclusive do fundo e da linha de cada um dos triângulos. Então, esse daqui funciona como se fosse um botão. Ó. Eu posso clicar em qualquer um. Tá vendo? Ó, eu clico em qualquer um. Ele fala ali que o mouse está dentro de fato desse triângulo, porque ele não aceita direito os acentos da língua portuguesa, né? O terminal, mas não tem problema. E aí, clicando em qualquer um dos dois, ele vai fazer a atualização da tela. E isso aqui é muito bacana, gente, muito legal. Então, essa daqui é realmente um exemplo de como que eu posso, de fato, aplicar esse código aqui num determinado programa. Vou lançar ele aqui de novo para vocês. Ó. Toda vez que eu clico nele, ele muda. Ou no outro também. Se eu clicar duas vezes nesse aqui, também muda. Se eu clicar duas vezes nesse outro aqui, também muda. Se eu clicar aqui, ó, numa região que é perto desse outro triângulo, ele não vai mudar, ó. A não ser que eu aproxime tanto que eu entre no triângulo. Tá vendo? Que ele é extremamente preciso, ó. Tá vendo? É extremamente preciso. Clicando aqui fora, ele não muda. Assim como se eu clicar aqui do lado de fora, ele também não vai mudar. Agora, se eu clicar aqui, ele já muda. É um negócio muito preciso. É um programinha muito bacana. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte, isso aqui é uma aplicação do que a gente viu, porque vamos supor que a gente queira desenvolver de fato um aplicativo, né? Algum programa, que no caso eu estou usando a linguagem C, você poderia usar qualquer linguagem, né?
E aí eu queria descobrir se o cara está clicando ou não num botão meu que é triangular. Por exemplo, um aplicativo de música, quando o cara clica no botão que é triangular, o que acontece? Ele muda e ele atualiza o botão, bota ali o botãozinho de pause, e além disso ele começa a tocar a música que você pediu, né? É isso que os programas fazem. Só que como que eles fazem essa detecção? Por trás dos panos, eles usam algoritmos como esses daqui, que a gente aprendeu a fazer teoricamente usando somente matemática. Agora eu vou dar uma passada no código para vocês já viram ele funcionando, e se eu clicar em qualquer outra parte aqui, ele não vai coisar, tá vendo? Estou clicando aqui em outras partes. Agora, se eu clicar dentro de qualquer um dos dois, ele realmente, além dele acusar ali no terminal que o mouse está dentro, ele muda a cor do fundo para você ter algum efeito na tela de que isso de fato está acontecendo. Vamos lá então, vamos dar uma passadinha no código. O que está rolando aqui? Eu estou usando uma biblioteca gráfica, que é uma biblioteca bem antiga, tá? Para mostrar do jeito mais rústico possível. Essa biblioteca aqui, ó, a graphics.h. É essa daqui, ó. E aí eu estou usando algumas outras bibliotecas padrões da linguagem C, não vou ficar entrando em muitos detalhes. O que eu estou fazendo aqui, ó? E isso aqui, tudo que está escrito aqui, são funções que eu implementei. O que são funções? Funções são partes de códigos que recebem alguns valores e que eles passam alguns valores para a gente de volta, tá? É simples assim. E aí, o que é o interessante? Eu fiz uma função para limpar a tela, por razões óbvias. Eu fiz uma função para desenhar um triângulo, né? Que aí você dá 3 valores, 3 coordenadas, né? x1, y1, x2, y2, x3, y3, 3 coordenadas inteiras, e uma cor, e ele vai desenhar esse triângulo aqui na nossa tela, tá? Além disso, eu fiz outra que calcula a área de um triângulo qualquer, usando aquela noção de determinante da geometria analítica que a gente já fez, e uma para detectar se ele está de fato ou não no triângulo. O que acontece? Nessa daqui da área, eu vou receber x1, y1, x2, y2, x3, y3. Eu tenho 3 pontos no triângulo, então eu vou receber 6 coordenadas. 3x diferentes e 3y diferentes. Aqui eu criei duas variáveis, uma chamada determinante 3x3 e outra chamada área, tá? O determinante 3x3, o que ele é? Ele é justamente aquele desenvolvimento que a gente tinha feito anteriormente. Se você pegar e voltar um pouco a nossa aula, você vai ver que essas duas coisas estão batendo. Tanto que a gente fez na hora da teoria, quanto que eu implementei aqui na prática, né? x1 vezes y2, nananã, é o determinante 3x3 naquele formato em que eu tenho uns na última coluna, certo? E aí a área, como a gente já sabe, é o módulo, ou seja, abs, que significa absolute value, daquela biblioteca matemática, beleza? Na realidade, eu acho que nem é da biblioteca matemática. Não é da biblioteca matemática, não, porque eu implementei ela aqui. Mas o abs é realmente uma função aqui da linguagem C que eu posso retornar o módulo do número, a versão sempre positiva dele, né? E aí ele é o abs, que seria o absolute value, o módulo do determinante 3x3 dividido por 2, né? Que é justamente isso que a gente tem aqui na fórmula lá da geometria analítica, beleza? E aqui eu retorno essa área. O que significa esse return área, return area? Isso aqui é simplesmente para eu pegar, passar esses parâmetros e voltar para mim quanto que é o valor dessa área. Ele faz todos esses cálculos aqui automaticamente, usando aquela noção de determinante, e coloca isso dentro da variável área, e ele retorna para a gente a variável área, para a gente poder usar esse valor que a gente já obteve, beleza? Essa outra aqui, ó, ela é uma função que vai retornar um valor booleano. Booleano, para você nunca ouviu falar de lógica booleana, é a lógica binária, 0 ou 1, true or false, beleza? E aí o que acontece? Ela chama mouse está no triângulo. Por quê? Porque eu vou passar aqui, ó, 3 coordenadas novamente, x1, y1, x2, y2, x3, y3. E ele vai retornar para mim se eu estou, de fato, fazendo uma comparação ali dentro, usando aquele algoritmo que a gente já discutiu na teoria, das 3 áreas, né, fazendo a comparação das 3 áreas, para ver se eu realmente estou ou não dentro do triângulo. Então tá, o que acontece? Eu criei 4 variáveis aqui, ó. Área total, área 1, área 2, área 3. Justamente aquelas que a gente já tinha discutido antes na teoria. A área total vai ser a área do triângulo, só qual triângulo? O triângulo realmente que a gente passou as variáveis, aquele triângulo grandão, beleza? A área 1, por sua vez, vai ser a área de um dos triângulos menores. A área 2 a mesma coisa e a área 3 é a mesma coisa. Vocês podem ver aqui que as variáveis também que a gente está usando são as mesmas para facilitar o entendimento que a gente fez e juntar a teoria com a prática, né? E aí o que eu vou retornar? Esses dois sinais de iguais aqui, eles simbolizam comparação. Ele está falando o seguinte, mano, será que essa variável aqui é igual a tudo que tem no outro lado aqui do meu trem? Se for, ele vai retornar true. Se não for, ele vai retornar false. Beleza? Ou 0 ou 1, você pode pensar dessa maneira também. E aí que eu tô checando? Pô, eu tô checando se a área total ela é realmente igual à soma das 3 áreas, que é o que a gente tinha visto lá já no nosso algoritmo. Beleza? Na parte da teoria. Eu tô enfatizando isso muito bem aqui, porque a gente está aplicando a teoria na prática. É importante que você entenda o que aconteceu na teoria, tá?
Aqui eu tenho a minha função principal do programa, não vou ficar entrando em muitos detalhes, tá? Do que está acontecendo aqui. Mas, primeira coisa, o que acontece? Eu tenho uma variável chamada tela. A tela vai mudar para aquelas duas outras telas diferentes que a gente tem. Uma é com fundo branco e aqui preto, e a outra é com o trem preto e o fundo branco. O fundo preto e as linhas brancas, tá? É isso que acontece, ó, tá vendo? Porque toda vez que eu clico num dos nossos triângulos, ele vai atualizar o valor da variável tela. E aí, o que eu faço? Esse while é uma estrutura de repetição, então ele vai ficar sempre repetindo, ele vai estar sempre desenhando esses triângulos pra gente. Então, ó, toda vez que ele for igual a 1, ele vai limpar a tela, vai colocar o branquinho, o fundo branco, no caso, né? Vai desenhar os dois triângulos com a cor black, beleza? São aquelas, a cor realmente que está na linha ali. Aí ele vai checar se eu cliquei com o botão left do mouse, com o botão esquerdo do mouse. E aí eu vou checar se, além de eu ter clicado com o botão, se ele está dentro do triângulo, desse primeiro triângulo aqui, or se ele está dentro desse segundo triângulo aqui, beleza? Aí, se ele tiver, ele escreve na tela que o mouse está dentro do triângulo e ele muda o valor da variável tela, coloca ali que a tela vale 2, tá? Esse clear mouse click é da biblioteca, não importa agora para vocês. Aí o que acontece? Esse programa, além de tudo, quando você clica aqui, você pode ir clicando infinitamente aqui, né? Você pode ficar modificando aqui toda hora o valor que quiser. Se eu apertar qualquer valor do teclado, por exemplo, backspace, ele fecha o programa. Isso é só por razões didáticas que eu fiz isso, tá? Você pode fechar o programa, obviamente, toda vez aqui em cima, tá? Mas se você clicar em qualquer coisa do teclado, ele já vai fechar o programa automaticamente, beleza? Então, o programa, ele faz isso. E aí, obviamente, quando a tela for igual a 2, ele vai mudar. O preto, que vai ser a cor de fundo, ó, limpar tela com parâmetro black, que é a cor black, ele vai desenhar os triângulos no mesmo lugar, só que agora, ao invés de black, eles vão ser white, a cor deles vai ser white. E aí ele faz a mesma checagem. Pô, ele tá checando se o cara clicou em algum lugar. E se o cara clicou em algum lugar esse clique tá dentro de algum dos triângulos, ó, usando a lógica booleana, esse ou esse triângulo, ele vai novamente mudar a cor da tela, beleza? E claro, se eu clicar com o teclado, ele vai fechar o programa e é basicamente isso. Obviamente, isso aqui não está aplicado em algum projeto mesmo, um aplicativo, um programa realmente de distribuição, mas é para vocês entenderem como que funciona por trás quando a gente observa a lógica matemática aplicada à programação, no sentido de detectar se realmente se eu estou dentro ou não de um triângulo, se eu estou clicando ali. Na prática, isso funciona muito bem para botões, né? Se eu estou clicando ali dentro de um botão ou não, beleza? Então, eu vou rodar mais uma vez para vocês observarem aqui o que está rolando, ó. Bacana, né? E eu vou disponibilizar também esse código-fonte aqui, se alguém quiser, obviamente, testar ele, beleza? E além do código-fonte, o executável, fechou? Então, aí na descrição você pode conferir isso tudo. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha curtido essa aula aqui. É uma integração muito bacana, né? Que acontece com matemática e ciência da computação, que é o curso que eu estou fazendo. Beleza? Muito obrigado, então. Até a próxima aula. Se você curtiu, escreva seu comentário aí. Ajuda muito no desenvolvimento aqui do nosso canal. Obrigado, valeu, falou e fui!